Olá amigos, aqui quem está falando é o Levis Fariela Munier Costa, eu sou PhD em Física pela Unicamp e tenho um pós-doutorado em Economia pela FEA USP. E eu vou falar aqui da teoria econômica quântica, que é uma teoria que eu desenvolvi, o santo grau da economia, que é fruto desse pós-doutorado lá na FEA USP. Então, o que eu vou mostrar para vocês é que a teoria econômica quântica, ela revelou para o mundo todos os segredos da economia. Por onde? Pela lei mais fundamental da economia, porque a teoria econômica quântica, na verdade, ela significa a lei mais fundamental da economia, a lei da oferta e demanda. Quando eu vou mostrar para o mundo que existe uma equação por detrás da lei da oferta e demanda, que é a equação 1 sobre x ao quadrado. 1 sobre x ao quadrado. Essa equação aqui, ó, 1 sobre x ao quadrado, que é esse gráfico aqui, que é o gráfico da lei da oferta e demanda. E aí revela corretamente os efeitos da moeda, fruto da ação humana. Então o gráfico, pessoal, o gráfico nosso, sabe, essa forma de você pensar em relação à economia, esse desejo que o homem tem pela produção econômica, essa estrutura de pensamento nosso em relação à economia, é esse gráfico aqui, ó, é esse gráfico aqui, essa função sobre x ao quadrado. É justamente isso. Então o que é? A lei da oferta e demanda, oferta e demanda. O que é oferta? São todos os segmentos da economia. Todos os segmentos do mercado. E todos os segmentos do mercado, sem exceção de nenhum segmento, todos querem o quê? Atrair a demanda. Atrair a demanda. Bom, mas quais são as equações do movimento que descreve atração e repulsão? A lei da gravidade de Isaac Newton e a força elétrica, ou lei de Coulomb. Ou seja, esse gráfico aqui, essa função 1 sobre x ao quadrado. E aí, revela para o mundo todo o segredo da economia. Aí você entende corretamente todos os efeitos da moeda fruto da ação humana. E esse gráfico mostra para o mundo que a economia jamais foi baseada em taxa de juro. Taxa de juro é um veneno para a economia. Por que a taxa de juro é um veneno para a economia? Porque a taxa de juro, na verdade, ela está destruindo a estrutura de pensamento da economia. Porque toda a estrutura de pensamento da economia é que você quer atrair o consumidor. Todos os segmentos do mercado quer atração, quer atrair o consumidor. Então a taxa de juros é como que é um veneno, ela está impedindo isso daí. Ela como que ela mata a alma da economia, ela mata a estrutura de pensamento. Então por isso que ela mostra para o mundo que na verdade a economia, tá vendo aqui? Esse gráfico mostra, esse gráfico é fidedigno, feito no Excel, ele é correto. Ele mostra que a economia jamais foi baseada em taxa de juros. Dá para você ver. Então vamos entender esse gráfico, mostrar para vocês. Então, quem que é a oferta? A oferta está aqui no eixo vertical. O eixo vertical é a oferta, que ela fica controlando a oferta aqui. E, portanto, quando essa oferta fica fazendo esse movimento, aqui nesse gráfico também é a taxa de juros que está aqui no centro, ele fica controlando a demanda, que é a inflação. Que a demanda é a inflação. Certo? A taxa de juros, o poder da moeda. Entendeu? A taxa de juros. Então, e esse outro lado aqui é a deflação. Então vamos analisar esse gráfico. Então você observa, por exemplo, tá vendo aqui, esse gráfico aqui é a inflação. Então você vê aqui, vamos pegar uma inflação aqui de 10%. Você tá vendo que a inflação de 10% é a mesma coisa de uma inflação de 20%? É a mesma coisa. Por que a mesma coisa? Porque todos os pontos estão no mesmo plano. Tá vendo que todos os pontos estão no mesmo plano? Tem o mesmo valor, portanto. Agora, tá vendo uma inflação de 2%? Ela já tá aqui em cima. Então, ela é diferente. A inflação de 2% é diferente de uma inflação de 10%, porque a inflação de 2% está lá em cima, enquanto que a de 10% está aqui embaixo. Mas uma inflação de 10% é a mesma coisa de uma inflação de 20%. Por quê? Porque estão no mesmo plano. Dá para você ver. E aqui o que é a área sobre a curva? Essa área sobre a curva é que a gente chama de desinflação. O que é desinflação? O aumento desacelerado do preço. Então, quanto menor a inflação, maior é a desinflação. Porque o que é a desinflação alta? Desinflação alta
é o preço oscilando fortemente para cima. Por isso, quando você vai lá no supermercado, você vai hoje compra um café que vale 24, aí você vai R$ 24, e amanhã você vai lá, o café vale 28. Isso chama-se desinflação muito alta. Por quê? Porque tem uma inflação muito baixa. Então, uma inflação muito baixa é uma desinflação alta. Tá vendo? Tá vendo que aqui é alto, ó. Entendeu? Daqui para cá é mais alto do que daqui para cá. Então você vê que uma inflação alta, na verdade, você já não tem mais desinflação, porque já não tem mais essa área sobre a curva aqui, essa areazinha aqui, não tem mais, tá vendo? Que ela tá retinha aqui, sentada aqui. Então uma inflação alta é desinflação zero praticamente, onde está toda a estabilidade do preço, onde está toda a estabilidade da moeda, onde a moeda é melhor, justamente em alta inflação. Então, por exemplo, vamos pegar um exemplo. Pega um corpo e coloca ele aqui. O que ele vai fazer? Se eu pegar esse corpo e colocar aqui, ele vai descer e vai procurar a região de estabilidade, não é? É, justamente isso. Porque a economia, por isso que a economia, mesmo que você tenha uma baixa inflação aumentando a taxa de juros, porque taxa de juros é um veneno para a economia, é um veneno para a moeda, ela força, mesmo, às vezes tem situação que o governo aumenta a taxa de juros para controlar a moeda e mesmo assim a inflação é alta. Por quê? Porque a economia ela está buscando a estabilidade. Tudo na natureza busca o quê, cara? O equilíbrio, a estabilidade. Então a economia ela é mais estável em alta inflação. O gráfico está mostrando, Então onde está toda a estabilidade da moeda, da economia, do preço, onde a economia funciona da melhor forma, está aqui. Entendeu? Agora, se você colocar um corpo aqui, ele vai sair daqui? Não, porque ele já está na sua região de estabilidade. Então ele não foge de lá. E aqui o outro lado é a deflação. Então você vai vendo que a deflação, por exemplo, uma inflação alta é uma deflação baixa, não é? É. Quanto maior é a inflação, menor é a deflação. E esses efeitos eles acontecem mesmo na economia. Esses efeitos acontecem mesmo na economia. Então isso daqui, gente, daqui é a forma fidedigna de todo o pensamento econômico. E aqui abarca todos os fundamentos de economia. Aí, novamente, uma deflação alta é uma inflação baixa, não é? É. Uma inflação baixa potencializa uma deflação alta. O que é deflação? É o recuo da economia. É o recuo da economia. Aí por isso que eles baixam o preço para potencializar uma alta inflação. Mas enfim, a economia ela funciona da melhor forma em alta inflação, que é baixa taxa de juros. Então, na verdade, a economia está mostrando que ela nunca foi baseada em taxa de juros em nenhum momento. Porque quando você pega a economia baseada em taxa de juros, você está destruindo a estrutura de pensamento humano. Essa ação humana o tempo todo em relação à economia, que é uma ação de desejo. Então você está controlando o desejo humano. E quando você controla o desejo humano, você está recuando o homem da economia, você está fazendo uma coisa errada. Porque a economia funciona da melhor forma em alta inflação, que é uma baixa desinflação, que é uma baixa taxa de juros, que é tudo de bom para a economia. E, por exemplo, o Brasil só vai entender o seu padrão correto de consumo quando a gente baixar a taxa de juros, para a gente entender qual é o padrão correto de consumo do povo, por exemplo, com esse salário que está aí. Enfim, ela explica tudo. Ela fala, ó, quando você for fazer uma expansão monetária, você tem que baixar a taxa de juros, onde a moeda é mais forte. E para isso aqui mostra também, a teoria econômica quântica está mostrando, na luz da teoria econômica quântica, a atual economia brasileira está em cima da meta determinada, a meta de inflação determinada, ou até abaixo da meta, na luz da teoria econômica quântica. Por quê? Porque os preços oscilaram muito fortemente esse ano, oscilou para cima. Então, quando o preço oscila para cima fortemente, é que está dizendo que tem uma inflação muito baixa. Entendeu? Quando o preço oscila muito fortemente, está mostrando que a inflação está muito baixa na luz da teoria econômica quântica. A luz da teoria econômica quântica, ela é precisa, ela é a ciência exata. Então, a ciência, e essa teoria é uma teoria empírica, é mais precisa ainda. Então, a economia é uma ciência exata, portanto, é uma ciência empírica, que é esse gráfico aqui. Então, a atual economia brasileira está em cima da meta ou até abaixo da meta. Por quê? Porque os preços oscilaram muito fortemente para cima esse ano. Então isso prova, na luz da teoria econômica quântica, que a economia brasileira já está em cima da meta ou até abaixo da meta. Por exemplo, a taxa Selic é de 11,25, que equivale a uma inflação de
3%. Está correto. Eu falo, ó, na luz da teoria econômica quântica, eu falo toda a equipe econômica brasileira atual, eu falo, olha, na luz da teoria econômica quântica, a economia brasileira já está em cima da meta há muito tempo, está em cima da meta de inflação de 3% há muito tempo. Há muito tempo. Então eu mostrei para vocês aqui todo o segredo da economia, isso aqui, ó. Esse gráfico aqui abarca todos os fundamentos de economia. Esse gráfico aqui é o próprio gráfico da lei da oferta e demanda. Então é pura originalidade, o santo grau da economia. Isso daqui é a teoria econômica quântica, o santo grau da economia. Por isso que o dólar tem que cair. Por quê? Porque a economia está mal fundamentada. Então o centro do capitalismo mundial é o Brasil. O Brasil é o centro do capitalismo mundial. Aqui que nasceu todo o santo grau da economia. Nunca foi Estados Unidos, nada disso, mas sim o Brasil. Falou, abraço.